Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre romance. Vamos trabalhar alguns elementos composicionais deste gênero discursivo literário que vocês já são bem familiarizados. Eu parabenizo vocês por estarem aí assistindo as nossas videoaulas, que são sempre elaboradas com muito carinho. Dizer o quanto vocês são especiais e estão aí cuidando, né, da vida intelectual de vocês, de aprender um pouquinho dos conceitos que temos trabalhados aí ao longo dessas aulas. Muito bem, vamos começar então? Acompanhem aqui comigo a leitura. Vamos ver quais são os nossos objetivos. Então nós faremos a leitura de um trecho, né, de um romance em quadrinhos, né? Olha lá, história em quadrinhos, as HQs que vocês tanto amam. Vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de recursos de escrita e identificar o tempo da narrativa. Então vamos trabalhar um pouquinho também a dimensão temporal dentro de uma narrativa. Para começo de conversa, você conhece algum romance em quadrinhos? Vocês se lembram de terem lido algum romance escrito em quadrinhos, com imagens, ilustrações, balões de diferentes formas, linguagem verbal, que são as frases que constituem os balões? Às vezes nós temos a voz do narrador presente nesses quadrinhos, né? Então vocês se lembram de ter lido aí algum romance em quadrinhos? Então nesta aula vamos ler o trecho de um romance em quadrinhos, olha que bacana. Então começando aqui a leitura. Começa aqui pelo mês de setembro, terça-feira. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. Ótimo! Tudo o que eu preciso é que um idiota me pegue com este livro e entenda errado. E aí, a gente já leu, né, bem forte aqui o impacto das primeiras palavras e vamos para a primeira atividade já para a gente começar aquecendo aí as nossas estruturas cognitivas. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. Por que algumas expressões foram escritas com letras grandes no caderno? E agora, por que será que algumas palavras no meio de um texto, de um enunciado, são escritas somente em letras maiúsculas, com letras grandes, né? Vocês têm um palpite? Um tempo para treinarem a habilidade na língua portuguesa escrita. Vocês vão elaborar aí 1 ou 2 frases ou até 3 para dar conta de responder a nossa primeira questão.
Voltando então, pessoal, observem lá que a ideia de escrever com letras maiúsculas a palavra toda dentro de um enunciado, dentro de um texto, é destacar, chamar a atenção para essas expressões, né? Na linguagem do internetês, que a gente diz, geralmente quando as pessoas querem demonstrar que estão gritando, chamando a atenção para alguma coisa que elas querem, né, enfatizar, elas colocam tudo em letra maiúscula, né? Então ficam as letras grandes ali para realmente destacar as palavras com uma intencionalidade, né, de fazer com que o leitor foque a atenção naquilo que está sendo dito, ok? Que está escrito ali, né? Continuando então a leitura, observem aqui. A outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe, não minha. Mas se ela acha que eu vou escrever meus sentimentos aqui ou coisa do tipo, ela está louca. Então, só não espere que seja todo querido diário. Isso, querido diário, aquilo. A única razão de eu ter aceitado isso é porque imagino que, mais para frente, quando eu for rico e famoso, eu ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí este livro vira calhar. Então nós temos aqui, né, uma imagem, aqui uma tirinha, né, que foi colocado para vocês para contribuir com essas reflexões. No primeiro balão, vocês percebam ali que a gente tem a seguinte fala: Gregory, conte sobre sua infância. No segundo balão, outro personagem falando: você foi sempre tão bonito e inteligente? E ali a gente tem um flash, uma onomatopeia que simboliza o barulho que foi feito, provavelmente, né, em função do livro que foi arremessado praticamente ali no garoto. E a gente tem o outro personagem dizendo: aqui estão minhas memórias, agora show. Né? Então vocês têm aqui uma situação que parece, né, ser de sala de aula, né? Esse parece ser o cenário, o ambiente onde os fatos ocorrem, a presença de personagens, linguagem verbal e não verbal, lembrando que verbal são as palavras e não verbal são as ilustrações que contribuem para o leitor fazer aí uma interpretação mais cuidadosa. E vamos para a nossa segunda atividade. A única razão de eu ter aceitado isso é porque imagino que, mais para frente, quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí este livro vira calhar. Qual a justificativa de Gregory para dizer que está escrevendo um livro de memórias e não um diário? Vocês conseguem aí identificar qual seria essa justificativa? Um tempo para vocês treinarem a habilidade interpretativa respondendo a essa questão.
E aí, pessoal, uma sugestão de resposta, então, né, para essa pergunta, qual seria a justificativa de Gregory para dizer que está escrevendo um livro de memórias e não um diário, né? Se a gente analisar aqui esse fragmento, né, que ele diz lá, a única razão de eu ter aceitado isso é porque imagino que, mais para frente, quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí este livro vir a calhar, né? Então, diante desse fragmento e da leitura dos outros fragmentos que nós também realizamos, a gente pode ter como sugestão de resposta que, segundo ele, embora esteja escrevendo na atualidade, o livro será usado posteriormente para responder perguntas sobre sua vida na infância, né? Então, a gente tem aqui um romance memorialista, de memórias, né, que a gente também pode chamar um romance de flashback, né, que é quando o narrador volta ao passado e começa a relembrar algumas vivências, algumas experiências e explicitar isso para o leitor. Então, esses romances de flashback ou romances memorialistas, eles trazem muito das recordações, das lembranças, das memórias dos personagens, certo? Então, a gente tem também um pouquinho disso aqui nesse fragmento que estamos analisando. Continuação da leitura. Então, vocês têm aqui, né, uma história em quadrinhos, um fragmento da tirinha, né? E vocês têm os personagens sentados ali como se estivessem em um banco escolar, né? E tem uma palavra ali, né, que possivelmente foi utilizada pelos personagens. Continuando então a leitura. Como eu disse, um dia vou ser famoso, mas por enquanto estou preso no ensino fundamental com uma cambada de débeis. Ele está um pouquinho revoltado ali com a atitude dos colegas, né? Vamos para a nossa, então, terceira atividade. Como eu disse, um dia vou ser famoso. A gente tem aqui o fragmento sendo retomado, né? E aí, quando será que a história acontece? Será que vocês têm um palpite para tentar acertar essa questão temporal? Quando que os fatos acontecem no enredo dessa história? Mais um tempo para vocês treinarem a habilidade interpretativa.
Retornando então, pessoal, a nossa resposta para vocês aqui, a nossa sugestão consiste em afirmar que a história acontece quando o Gregory está cursando o ensino fundamental, né? Isso inclusive é mencionado. Então, vocês sabem que ao longo da vida estudantil de vocês cursam lá os Centros Municipais de Educação Infantil, que são as creches, que tem ali a pré-escola, né? Aí o ensino fundamental, que a gente considera a fase inicial, vai ali até o 5º ano. Depois do 6º ao 9º a gente tem já a fase final do ensino fundamental e terminando o ensino fundamental, o ensino médio. Então a gente percebe aqui, né, que a dimensão temporal, ou seja, o tempo em que os fatos acontecem nessa história, se referem a um período em que ele estava cursando o ensino fundamental. Isso é explicitado para o leitor. E continuando aqui as nossas reflexões, vamos ler comigo agora, né? Nós trouxemos aqui a capa de um livro que talvez vocês já conheçam, né? Geralmente os alunos gostam muito de ler esse romance, que embora seja um romance, observem que o título é Diário, né? Diário de um Banana. Por que será que se chama Diário de um Banana? E aqui está escrito, um romance em quadrinhos. Então, olha que interessante, né? Vocês têm aqui um best-seller, ou seja, é campeão em vendas, né? A palavra best significa melhor, né? Então, nós temos aqui um campeão de vendas, número 1 do New York Times. Então, é considerado ali o campeão de vendas do New York Times. Vejam bem que aqui a gente tem alguns elementos composicionais do romance para explorar, que embora a gente chame de romance, né, considere romance enquanto gênero discursivo literário, mas dentro de um romance a gente pode ter ali outros gêneros textuais, como o diário, a história em quadrinhos. Às vezes nós temos romances escritos em versos, né? Basta ver ali a Ilíada e a Odisseia, escrita por Homero, que narra ali a Guerra de Troia, toda em versos decassílabos, com 10 sílabas métricas. Então nós temos aí essa possibilidade de considerar o romance como um gênero composto híbrido, né? Um multimodal, porque é constituído aí de vários outros gêneros inseridos dentro dele. Existe essa possibilidade, mas a predominância do estilo da escrita constitui um romance, certo? Então, para a gente entender que o diário, a história em quadrinhos pode fazer parte, pode compor o romance também. Então vamos fazer a leitura aqui desse slide. Não é fácil ser criança, né? Retomando aqui o romance. E ninguém sabe disso melhor do que Greg Heffley, que se vê mergulhado no mundo do ensino fundamental, onde fracotes são obrigados a dividir os corredores com garotos mais altos, mais malvados e que já se barbeiam. Em Diário de um Banana, o autor e ilustrador Jeff Kidney nos apresenta um herói improvável, né? Então isso daqui tem uma possibilidade de persuadir vocês que ainda não leram a de repente tentar fazer o download, né? Ou procurar uma biblioteca para fazer o empréstimo do livro e ler na íntegra, né? Ou até mesmo comprar, às vezes se acha aí num sebo, né? Numa loja de livros usados a um preço bem acessível. Saiba mais, continuando, né? Isto é um livro de memórias, observem as letras maiúsculas ali, não um diário. Eu disse especificamente, né? Temos as reticências ali também indicando que continua a história acontecendo. Gregory estava escrevendo em um caderno, mas se estivesse escrevendo em páginas da internet, como em redes sociais, por exemplo, as letras em caixa alta, também chamadas de garrafais, representam que quem escreve está gritando, né? Então, no internetês, né, na linguagem utilizada recorrentemente nos ambientes virtuais, a gente tem essa característica sendo atribuída para as letras maiúsculas ao escrever uma palavra. Simboliza que a pessoa que escreveu, o enunciador, está gritando, né? Então está ali ressaltando uma mensagem por meio de uma palavra ao escrevê-la com letras maiúsculas ou letras garrafais, né? Porque são grandes nesse sentido, certo? Então nessa aula nós tivemos a oportunidade de ler o trecho de um romance em quadrinhos
e reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso de recursos da escrita. Estudamos um pouco, né, ali o que simbolizam, o que significam a produção de sentidos que se permite por meio de palavras que são escritas com letras maiúsculas ou letras maiores, né, que o normal. Também identificamos a questão do tempo na narrativa, né? Então a gente viu que o tempo ele pode ser cronológico, que é aquele tempo que a gente pode medir em relógio, né? Então ele é externo ao eu interior que fala dentro de um romance. O tempo cronológico é aquele que eu consigo mensurar em dias, minutos, segundos, horas, meses, séculos, enfim, o tempo de duração dos acontecimentos, né? O tempo também ele pode ser um tempo histórico, né? Dentro de um romance é importante a gente conhecer o contexto histórico e o período histórico, o que estava acontecendo, né, no entorno daquele romance, no entorno daquela situação vivenciada pelos personagens, né? O que acontecia no espaço geográfico, no contexto internacional e de que forma que os acontecimentos de um determinado período histórico influenciam na construção da narrativa. Então, o período histórico é um outro tempo, é uma outra dimensão temporal que também ajuda muitas vezes o leitor a interpretar os acontecimentos dentro de um romance. E essa sucessão de acontecimentos dentro de um romance nós chamamos de enredo. Mas a gente se ateve mais aqui a discutir a questão do tempo, cronológico e psicológico, que se refere ao interior dos personagens, a como que eles percebem, como os fatos acontecem, Então, nesse vídeo nós estudamos aí um pouco mais sobre romance, vimos a possibilidade dele ser aí multimodal, de ele ter outros gêneros textuais inseridos, na sua composição. Agradeço muito a participação de todos e fiquem bem, até o próximo vídeo.